Glória a Deus. Podeis nos assentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 em diante. A gente vai só, antes de ler a palavra aqui, fazer um teatrinho rápido para que você possa entender aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração nessa noite. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho a certeza que Deus irá fazer algo dentro de você nessa noite. Por isso, se atente aos detalhes, se atente às chaves a qual Deus vai liberar sobre a sua vida, porque chave abre portas, e porta significa novas oportunidades. Eu não sei o que você está precisando, mas se atente àquilo que Deus irá trazer ao seu coração, porque nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhum direcionamento de Deus, Ele pode te dar uma chave que vai mudar a sua vida e a sua história, e você nunca mais será a mesma pessoa. Então preste bastante atenção. Amiga, Oi, amiga, tudo nossa bem? amiga, você viu que do nada abriu uma igreja lá na Rua Gêmeas? Enorme a igreja. Amiga, eu vi. Você viu também o que eu vi? Do nada. Não, do nada apareceu uma igreja lá. Eu passo sempre lá e eu nunca vi nenhuma Também, igreja. e muita gente também falou, nossa, você viu, do nada apareceu uma igreja. Amiga, e também outra coisa. Do nada, eu estou aqui há 12 anos. Do nada. Uma menina entrou ontem, ela já arrumou um namorado. Do nada. Ela Do já, nada. do nada. Você acredita? demais, eu estou aqui há amiga. 12 anos. Você está Do esperando há nada. 12 anos e o seu 12. milagre não aconteceu. Ela conseguiu um namorado, um carro, eu estou há 12 anos. E você está sem carro, andando a pé. Eu tô gastando aparecendo- seu sapato. Sabe o que eu tô parecendo? Ah. A mulher do fluxo de sangue. Verdade, amiga. Gente, é agora que eu me triste toquei, essa- do nada. é E do triste. nada também ela foi curada. Do Não. nada. É demais, né? Do nada ela foi Tudo curada. acontece na vida dos outros. Na nossa Pois não é. acontece nada. Eu tô Não. aqui esperando há anos Deus me abençoar e nada acontece. E do nada também, ela casou. Não, amiga, tudo que você queria era casar. Não. Eu não acredito, amiga. Mas do nada ela casou? Foi tão Do rápido nada. assim? Aí eu morro, ressuscito de novo. Do nada, porque a pessoa entrou ontem e ela casou. Ai, amiga, Deus Do vai nada. preparar. Espera, amiga. Será que ele prepara do nada também? Não, ele vai preparar em nome Do nada. de Jesus. Não, amiga, vamos continuar orando. Porque se a gente Vamos. murmurar, vai demorar mais ainda. Vai ser pior. Ai, Não, mas eu tô indignada, porque do nada ela Não, casou. amiga, calma, Do calma, nada. amiga. Não Tá fica bom, assim. então. Não. Glória a Deus, podeis aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, que aqui na Plenitude tem os melhores atores do mundo. E o tema desta pregação é, do nada. Do nada. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala, do nada. Agora vamos ler a palavra do Senhor que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante. Que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Nós sabemos que nós estamos no ano de Abraão. E esse mês nós estamos falando sobre o tempo de Deus na nossa vida. E esse teatro que aqui elas fizeram foi algo que Deus tem falado comigo há muitos dias, a qual eu estava conversando com algumas pessoas. Outro dia eu estava no estacionamento da igreja conversando com o Caio. E a gente estava conversando e a gente começou, eu e ele, nossa meu, você viu do nada onde a gente está? Nossa, você viu o cara lá, não sei o que, do nada aconteceu isso. Eu falei, nossa Caio, é uma boa pregação. Do nada parece que as coisas acontecem. E aí quando falaram que eu ia ministrar e falaram que era esse tema, eu falei, meu Deus, vou encaixar isso daqui no tempo de Deus. Porque nós sabemos que hoje o tempo, ele está precioso. Ontem mesmo eu tinha tanta coisa para resolver que o tempo foi curto. Era tanta coisa, vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo, faz compra para isso, resolve aquilo, resolve aqui, passa ali, faz não sei o que o tempo precisava de 30 horas para poder resolver. E falar do tempo, nós sabemos que o tempo, ele é precioso.
O tempo é algo que Deus tem nos dado. E eu estava conversando com a minha esposa, eu estava falando para ela, falei, eu preciso organizar mais o meu tempo. Porque às vezes aquilo que é necessário, aquilo que é algo que eu tenho que fazer, às vezes na correria eu deixo de fazer e acabo não fazendo aquilo que de fato eu tinha que fazer. E aquilo que eu não tinha que fazer, eu acabo fazendo porque estou aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E o tempo vai-se embora. E o que Deus quer ministrar a minha vida e a sua vida, é que nada na nossa vida vai acontecer do nada. Mas o do nada de Deus que vai acontecer na sua vida, vai ser durante o processo que Deus tem na sua história. Porque às vezes a gente acha que do nada fulano ficou rico. Do nada que a vida daquele cara, nossa, meu Deus. Às vezes a gente acha que foi do nada. Mas às vezes a pessoa está num processo. Às vezes a pessoa está passando por algo que ela nunca contou para ninguém. E ela passa anos Deus ensinando, ela passa anos Deus trabalhando sobre a vida dela. E aí sim, o do nada de Deus acontece durante o processo que ela está caminhando. E às vezes a gente acha que do nada o irmão foi abençoado. De nada o irmão, do nada o irmão comprou o carro. Não, entenda que tudo na vida é um processo de Deus, para que o do nada de Deus aconteça na sua vida e na sua história. Se nós pegarmos aqui, nós vamos ver a história de José. José era um homem que viveu o processo de Deus como o preparo daquilo que Deus ia realizar na vida dele. Por isso eu quero te dizer, viva o processo como um preparo daquilo que Deus irá realizar sobre a sua história e sobre a sua vida. José, num belo dia, teve um sonho, e ele contou os seus sonhos. Só que o que José não sabia é que Deus, que tudo aquilo que ele iria passar, era um preparo de Deus. Era um processo que Deus ia começar na sua vida, na sua história. Porque Deus tinha algo poderoso para fazer na vida de José. E ali José agora se vê passando por um processo ao qual ele nunca imaginou. José agora está dentro de um calabouço, está dentro agora de um poço fundo, a qual José nunca pensou na mente dele que ele estaria. José começa a entrar em um processo. Só que o interessante, quando nós olhamos para a palavra, que nós não vemos José reclamando, nós não vemos José murmurando, mas José, em todas as etapas, José estava aprendendo aquilo que Deus queria fazer na sua vida. José, acredito eu, que nem sabia que tudo aquilo que ele estava passando era algo que estava o preparando para algo que Deus tinha para fazer na vida dele lá na frente. Mas José viveu o processo, José passou por aquilo que ele tinha que passar. José foi passo a passo, José foi vivendo aquilo que foi acontecendo, e José foi vivendo a sua jornada, o seu processo. E depois de um tempo, algo sobrenatural aconteceu na vida de José. E se nós nós vamos ver, é como você pegar um avião. Eu fui para Israel, e o meu destino era chegar em Israel. Só que o avião teve uma escala no meio do caminho, ele parou em Paris. E aconteceu algumas coisas. E assim é a nossa vida, e assim é a nossa história. O seu destino, Deus já está planejado. O seu destino é morar no céu ao lado do Pai. O seu destino, Ele já disse que se você permanecer firme até o fim, Ele colocará sobre você coroas de ouro, Ele colocar uma coroa de ouro. Você vai entrar para o gozo do seu Senhor. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, mas lá haverá alegria, lá haverá coisas poderosas. Estaremos do lado do nosso Pai. Mas até chegarmos no destino, existem escalas que nós temos que passar da vida. E essas escalas que nós passamos no decorrer da nossa vida, é um processo que nós estamos vivendo, para Deus nos preparar, para chegarmos ao destino da promessa que Ele fez na sua vida e na minha vida. Acredite, é uma promessa de Deus, que vai realizar sobre a sua história. Não sei qual é a escala que você está nessa noite. Quem sabe a sua escala é um tempo de choro, é um tempo de tristeza. É uma escala que agora você está dentro, e você nunca se imaginou como José. Quem sabe agora você está no tempo de chorar, e você está chorando, chorando, chorando. Mas entenda que tudo aquilo que você está passando, todo este processo, lá na frente, Deus está te preparando, porque lá na frente, isso vai fazer sentido na sua vida e na sua história. Por isso viva o processo, viva aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei qual tempo que você está, eu não sei qual situação que você está, mas eu quero te dizer, Deus, Ele está contigo. Deus, Ele está na sua história.
Nem toda, como foi em Paris, nós não estávamos esperando algumas coisas que aconteceu. Mas nós aprendemos, entenda que a escala é lugar de aprendizado. Entenda que a escala é o momento de renovar as energias. É o momento de renovar a bateria. É o momento de você olhar como esta pandemia, nós entramos numa escala a qual nós nunca imaginamos. Estava todo mundo indo bem, todo mundo conduzindo a sua vida, cheio de sonhos, cheio de histórias, cheios de coisas, de projetos. Mas do nada nos paramos numa escala de uma pandemia. Muitos renovaram a sua força, começaram a buscar a Deus como nunca buscaram. Começaram a entender o processo a qual eu tinha entrado, que tinha que depender de Deus, que tinha que buscar de Deus, porque Ele é o único que poderia nos proteger, nos livrar. Mas muitos também abandonaram Jesus porque pararam nessa escala e acharam que Jesus tinha deixado ele de lado. Muitos nessa escala da pandemia organizaram a sua vida financeira, porque se deparou com dificuldade, com desemprego. Muitos tomaram isso como um aprendizado e falaram: agora eu vou organizar a minha vida financeira, vou começar a ter aqui na minha planilha o que entra, o que sai. Começaram a se organizar porque tiveram uma parada. E a parada às vezes é necessário para nós olharmos para dentro de nós e ver o que é necessário nós mudarmos. Porque Deus tem um plano na minha e na sua vida. Entenda que a escala é um lugar de aprendizado. Eu não sei qual tempo e qual escala você está, mas entenda que aí não é o seu lugar. Aí não é onde Deus planejou e projetou para você. Deus, Ele tem um tempo de vitória para você. Por mais que o seu tempo hoje seja um tempo de tristeza, de escassez, de choro, mas entenda que o que Deus prometeu é que Ele tem um tempo de alegria, um tempo de bonança, um tempo a qual Ele prometeu que estaria com você todos os dias. E quando eu estava preparando esta ministração, eu me lembrei de algo da minha história. Quando eu cheguei aqui na Plenitude, o bispo e a bispa aqui, com toda sua sabedoria nos ensinando, e toda hora eles tinham desafios, sem eles às vezes nem saber, mas ele estava me preparando para algo que aconteceu na minha vida. E eu comecei a viver o processo, começamos a viver o processo. O bispo sempre chamava a gente: vamos orar. Tinha hora que o bispo falava, aí quando ele falava e a gente estava fazendo de novo. E aí o bispo falava: vamos orar, e ele orava, ele nunca desistia. Os bispos sempre estavam intercedendo, sempre estavam fazendo por nós. E aí um dia ele teve uma estratégia, aqui atrás tem uma cantina na igreja. E aí ele teve uma estratégia, ele falou: vamos fazer essa cantina funcionar? Vamos. Menino novo, querendo crer, querendo aprender, ter experiências de Deus. E aí ele lançou um desafio para alguns que tinham lá conosco. E a gente fez um sorteio de alguém que ia liderar aquele momento para que, tomasse conta da cantina. E ali eu e a minha esposa fomos sorteados. E aí ele lançou o desafio: a cantina tem lá a pia, tem o fogão, tem as coisas lá, a cantina. Só a única coisa que a cantina não tem é a comida lá para poder fazer o negócio funcionar. Só que o desafio é: vocês vão ter que fazer o negócio funcionar. Eu falei: bispo, o negócio funcionar? Então vamos para cima, vamos fazer o negócio funcionar. E aí a gente começou, vamos pensar como é que a gente vai fazer o negócio funcionar, porque não tinha o recurso, não tinha nada, tinha só a fé e a vontade de fazer acontecer. Vamos fazer, vamos. E a gente entrou durante daquele processo, e aí descobrimos um rapaz na igreja que fazia esfirra, glória, esfirra quentinha e tal. Aí fizemos um outro que abençoou com a farinha, outro que abençoou com a carne, outro que abençoou com não sei o quê. E aí nós vinhamos aqui, fazíamos aquelas esfirras, tal. E aí quando chegava no culto a gente vendia as esfirras R$1. Pensa, era sucesso de venda. Sucesso, não ficava R$1, sumia as esfirras. E hoje quando Deus estava ministrando o meu coração através de processo, Deus me trouxe à memória. Ali estava Deus me preparando naquele processo que eu estava passando. Porque do nada, hoje eu construí um restaurante. Estava me preparando lá atrás. Deus me preparando, os bispos me preparando. E eu estava pensando hoje, falei: nossa, nós estamos ali no restaurante e as pessoas chegam às vezes e falam: nossa, quanto tempo faz que tem isso daqui? Já vai fazer uns 3 anos. Sério, passei aqui, nunca vi isso. Parece que do nada aquilo aconteceu. Mas não foi do nada. Foi um preparo de Deus.
Deus estava me preparando lá atrás. Eu entrei na igreja, eu estou na igreja já há uns 17 anos mais ou menos. Eu entrei na igreja, eu tinha 15, 16 anos, hoje eu estou com 33, a idade de Cristo. Olha, que benção. Só que foi a idade de Cristo, mas, entendeu? Vou viver mais um pouquinho. Então, para você ver que tudo na vida, quando nós passamos lá na frente, você não está entendendo hoje, mas lá na frente isso vai fazer sentido na sua vida. Se hoje não estiver fazendo sentido, não descarte aquilo que Deus tem colocado na sua vida e no seu coração. Porque lá na frente, isso vai fazer sentido e você vai fazer coisas que você fala, como eu fiz isso? Foi aquilo que lá atrás te prepararam. Foi aquilo que lá atrás que você passou pelas dores, pelas incertezas, pelo medo. Quando você colocou a fé em prática e de repente não aconteceu ou aconteceu. Aquilo estava te preparando para viver algo grande que Deus tem na sua vida. Assim como José passou por aquele processo de estar no calabouço, de estar preso. Mas chegou o dia de José se tornar governador do Egito. Chegou o dia de José ser o segundo homem mais importante daquela terra, porque todo o processo que ele estava passando, foi um processo de aprendizado, a qual ele aprendeu, a qual ele cresceu, a qual ele evoluiu, a qual em todas as etapas ele deu o seu melhor, e lá na frente, quando ele se tornou governador, ele precisou de tudo aquilo que ele passou lá atrás. Ele aprendeu a administrar o pouco, ele aprendeu a administrar pessoas, ele aprendeu tudo que ele iria precisar quando ele chegasse a governador. E quem sabe as pessoas quando olharam a vida de José falaram, do nada esse cara virou governador, do nada esse cara agora está aí ditando as coisas. Não, não foi de nada, foi durante um processo grande na vida de José, mas que José permaneceu, José foi firme, José não desistiu, José sempre deu o seu melhor, e ele se tornou e chegou aonde Deus disse que ele iria chegar. Entenda que sobre você é uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Você vai chegar aonde Deus disse que você iria chegar. Não pare, não desiste, seja firme. Independente do momento, às vezes não é fácil enfrentar um momento de choro, de tristeza, de decepção, mas entenda, Deus está te preparando. Entenda que esse é o processo que você entrou para um preparo de Deus que Ele irá fazer na sua vida. Entenda que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Deus quer te curar, Deus quer realizar a cura dentro do seu interior, porque Ele quer te levantar para curar famílias, para curar vidas. Ele quer te levantar para você ser a resposta dessa nação. Eu não sei se você está tomando posse, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua história. Você não será mais a mesma pessoa a partir de hoje, porque há uma unção de Deus sendo liberada sobre a sua vida. E durante esse processo se prepare, porque o do nada de Deus vai acontecer na sua vida. O do nada de Deus que aconteceu na vida de Jó. Jó passou por um processo de perda, mas o do nada chegou na vida dele e ele foi restituído. Creia, é uma noite de restituição, é uma noite de milagre, é uma noite de cura, é uma noite de poder do céu sendo manifesto sobre a sua vida. Creia. Aleluia, creia. Creia que aí onde você está não é o seu lugar. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo maior para você, por isso aprenda. Como o bispo falou, ele falou sobre o povo de Israel. Deus não queria fazer aquele povo andar tudo aquele tempo. Deus não queria. Mas o povo não entendeu que eles estavam passando por um processo, a qual Deus estava vendo aquilo que estava no coração deles. Eles estavam a 40 dias da terra, eles estavam do lado da terra. A terra era do lado, mas por não entender que eles estavam numa escala de aprendizado, a qual Deus estava manifestando os seus milagres para mostrar para eles quem era o grande eu sou. Deus estava fazendo aqueles milagres para mostrar para o povo de Israel que Ele era o grande eu sou. Eu sou aquele que faz milagre, eu sou aquele que sai água da rocha, eu sou aquele que cai pão, eu sou aquele que vem as cordonizas, eu sou aquele que é o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim aquele povo não entendeu. Por isso muitos ficaram no meio do caminho, e 2 entendeu o processo de Deus, e entrou naquele processo, naquele preparo. E hoje o bispo aqui acabou de falar sobre Josué, um homem que entrou no preparo de Deus, e conquistou coisas grandes. Entrou na terra que manda leite e mel, na terra onde tinha suas doçuras, as coisas boas. E é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a sua vida, para a sua família. É coisa boa, é coisa grande, é coisas que os seus olhos não viu, o seu ouvido não ouviu. Deus tem preparado coisas grandes para você. Deus tem preparado coisas poderosas para você. O tempo de espera não significa estar parado.
Enquanto você espera, Deus te faz crescer. Entenda que o tempo de espera, de parada, não significa que você está parado, mas é o tempo que Deus está te fazendo crescer. Crescer na sabedoria, crescer na inteligência, crescer na fé, crescer na unção, crescer no conhecimento da sua palavra, crescer no seu interior, porque aquilo que Deus vai te levar para o destino é tão grande que você nem pensa e nem imagina. Por isso Ele está te preparando, creia, há um preparo, por isso viva o seu processo como um preparo de Deus. Viva a cada momento, cultive a cada momento, semeie, porque vai chegar uma hora, o tempo de você colher, de você pegar os seus frutos, e as pessoas vão olhar e falar, do nada ele está colhendo fruto. Não foi do nada, foi durante o processo que Deus tinha na minha e na sua vida, nos fez chegar aonde nós vamos chegar. Creia, por isso não pare, não desiste, não fique no meio do caminho, porque é durante o processo que acontece o do nada de Deus. Aconteceu na vida de José, e assim como aconteceu na vida de José, vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de José, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua história. Só não pare, só não desiste, só fale, Deus, eu quero viver o seu tempo, e eu estou aqui, Senhor, para aprender. Aprenda, errou, não olhe o seu erro só como um erro, mas olha como aprendizado. Até o seu erro começa a olhar como um aprendizado. Deus, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me mostrar, porque eu quero aprender, porque eu quero viver o tempo do Senhor. Eu quero viver o tempo do Senhor na minha vida, na minha história. E quando você estiver preparado, Deus vai te levantar. Deus vai te levar ao destino a qual Ele tem na sua vida e na sua história. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem promessa de Deus? Se prepare, porque Ele vai te levar a viver a promessa. Ele não é filho do homem para que minta. Ele, quando falou a promessa para você, Ele não estava dormindo ou estava, não. Deus sabe a promessa que Ele te fez. Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Por isso só aprenda. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável, porque aquele que aprende, ele vive, ele alcança, ele dá um passo maior, ele usa a fé, ele faz aquilo que a palavra diz. Por isso entenda, você precisa aprender a ler a palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer se libertar? Quer se libertar do vício? Quer se libertar daquilo que te prende? Conheça a verdade, conheça a palavra, e ela vai te libertar, ela vai te dar sentido, ela vai te dar um novo rumo, ela vai te dar esperança, ela vai te dar fé. No tempo de crise, a palavra vai te fortalecer. No tempo de alegria, a palavra vai estar contigo. No tempo da escassez, no tempo de choro, a palavra vai estar com você em todo o tempo, e você vai ter força para viver o processo. Porque muitas vezes nós queremos fugir do processo de Deus. Quando nós entramos no tempo, às vezes difícil, porque é bom viver o tempo quando tudo está dando certo, quando tudo é momentos de alegrias, de felicidade. Mas quando entramos, às vezes, naquele momento a qual o negócio aperta, o barco aperta, as coisas não dão certo, aí é o momento que nós temos que entender que é o momento que nós precisamos se ajoelhar e buscar a Deus e falar, Deus, eu estou nesse processo, eu estou me preparando, porque aqui não é o meu lugar de parada, aqui só é a minha escala, e eu vou chegar no destino a qual o Senhor projetou sobre a minha vida, sobre a minha história. Não importa a dificuldade que eu estou enfrentando, não importa o que estão dizendo, não importa o que fizeram, o que importa é que eu vou chegar aonde o Senhor determinou que eu iria chegar. Debaixo da tua palavra, eu vou viver o sobrenatural na minha vida e na minha história. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Todo-Poderoso. Todas as nossas conquistas, no caso minha e da minha esposa, durante o processo, todas as nossas conquistas foi durante o processo, quando tudo estava dizendo não. Foi quando nós conquistamos o nosso apartamento, tudo dizia não. Quando nós fomos ungidos a pastor, eu nem imaginava, tudo dizia não. Mas foi durante o processo a qual Deus manifestou a glória dele sobre a minha vida. Foi durante o processo, nas dificuldades, nas incertezas, que Deus manifestou o poder dele sobre a minha história. Foi no tempo de escassez, foi no tempo que você olha e fala, não tem como, não vou chegar, não vai dar certo. Mas foi nesse tempo que Deus manifestou a glória dele. Entenda que no tempo da sua crise,
é o momento onde Deus quer manifestar a glória dele sobre você. Quem sabe você entrou com o seu casamento aqui totalmente destruído. Entenda que este é o momento onde Deus quer manifestar a glória dele. Ele quer restituir o seu casamento, Ele quer restituir a sua história. Se você entrou aqui com a sua vida financeira destruída, é o momento de Deus restituir a sua vida financeira. Se você entrou aqui, de repente devendo, de repente fazendo coisas que você fala, meu Deus, como? Deus está aqui para restituir a sua vida. Há uma restituição de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa entender e viver o processo. Porque se você entrar neste processo e não abrir mão dele, será um preparo para Deus te levar ao destino ao qual Ele tem na sua vida e na sua história. Entenda, a sua promessa está pronta. Entenda isso. Porque às vezes quando Deus faz uma promessa para nós, parece que Deus ainda está preparando a promessa, não. Quando Deus te fez uma promessa, a promessa já ficou pronta. Mas Deus está preparando você para viver a promessa. Não sei se você entendeu. Mas quando Deus te fez uma promessa, a promessa já está pronta. Ele está preparando você neste processo que você está vivendo para realizar a promessa na sua vida e na sua história. A promessa vai se cumprir. Ela vai se cumprir, mas Ele está te preparando. Ele está preparando o seu coração, a sua vida. Ele está te preparando para me levar a lugares que eu jamais pensei e imaginei. Se passou 14 anos, mais ou menos. Aí eu estava pensando hoje, falei, caraca, se eu fui para Israel. Deus falou lá, 2. Nós fomos para Israel. Aí Deus me trouxe a memória, falou, tá vendo, filho, aquilo que eu te prometi lá atrás. Às vezes eu eu acho que Deus, quando falou aquele negócio lá, Deus, acho que esqueceu de mim, né? Acho que colocou outro na minha fila, na minha frente, esqueceu daquilo que Ele me disse. Mas Ele não tinha esquecido, Ele estava me preparando, porque eu não tinha nem condição financeira para poder ir. Mas Deus preparou todas as coisas. Deus preparou a passagem, Deus preparou os dólares, Deus preparou o euro, Deus preparou tudo que eu precisava para viver a sua promessa. Meu Deus, pensa num medo que dá de subir nesse negócio aqui. Pensa num medo que dá de subir aqui. Pensa numa tremedeira, uma responsabilidade. Mas um dia Deus disse que eu estaria aqui e eu entrei neste processo. E Deus me preparou para estar aqui, para falar para você que a promessa dele vai se cumprir, que a promessa dele vai se realizar. Não importa como você esteja, não importa como a sua vida esteja, entenda, não saia do processo de Deus. Não abra mão do propósito, do processo de Deus, porque Ele está te preparando para você alcançar a sua promessa. Davi era um homem que estava lá, escondido atrás das margens. E aí Davi agora está no palácio. Davi está no palácio onde mora o rei Esaú. Eu entendo, e Deus ministrou meu coração, que Deus estava fazendo que Davi se tornasse pertencente àquele local. Porque Davi estava montanha, terra, ovelhas. Mas Deus que fez a promessa que ungiu Davi, porque quando Deus unge Davi, Ele ainda continua cuidando das ovelhas. Deus fez uma promessa de se tornar rei. Mas antes de Deus colocar ele como rei, para governar Israel, Deus colocou ele no palácio para se sentir pertencente àquele lugar. Para falar, rapaz, esse lugar pertence a mim. Não é que eu sou pertencente a esse palácio. Não é que o negócio é. Por isso se sinta pertencente ao seu Pai. Se sinta pertencente ao milagre de Deus. Se sinta pertencente àquilo que às vezes nós não nos sentimos pertencente àquilo. Deus estava preparando Davi. Deus estava colocando Davi no palácio, porque logo na frente Deus iria levantar Davi como rei, que iria governar, que iria vencer batalhas, que o nome de Deus ia ser exaltado, glorificado, e todos iam ver Deus através da vida de Davi. Por isso entenda, o processo mais difícil que ele seja, Deus está te preparando para aquilo que Ele tem na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Por isso se sinta pertencente. Não ache que você fala, será que Deus me ama mesmo? Não, Deus Ele te ama. Se sinta pertencente a Ele. Se nós pegarmos a história do filho pródigo, nós vamos ver que os dois filhos não se sentiam pertencentes ao pai. Porque um pega a sua riqueza e fala, antes do pai morrer, fala, me dá minha herança porque eu vou embora. Então, ou seja, como que um filho que se sente pertencente ao pai, que ama o pai, que se sente o aconchego do pai, que sente o carinho do pai, e o outro que fica. Quando o filho volta, o pai faz uma festa. Aí o que fica fala, pai,
como assim? Seu filho foi, gastou tudo. Eu estou aqui. E o Senhor, então, ou seja, ele estava lá na casa do pai. Ele tinha tudo que o pai, ele podia usufruir de tudo. Mas mesmo assim, ele não sentia pertencente àquilo. Você está na casa do pai. Você está na casa do seu pai que faz milagres, que realiza o sobrenatural. E quem sabe você está aqui não se achando digno de receber um milagre. Quem sabe você está achando que por causa que você errou, por causa que você cometeu algo, você não se sente mais pertencente ao seu Deus. Eu quero quebrar essa mentira em nome de Jesus sobre a sua vida, porque você é pertencente ao reino de Deus. Você é aquele que Ele criou, que Ele projetou. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Ele tem algo sobrenatural na sua vida. Por isso se sinta pertencente a esta família, a plenitude de Deus. Esta é a sua família, esta é a sua casa. Este é o seu Deus que realiza milagre. Esse é o seu Deus que cura. Esse é o seu Deus que muda histórias, que dá sentido. Por isso se sinta pertencente a este local, se sinta pertencente ao seu Deus, porque Ele é aquele que te ama, Ele é aquele que te projetou, Ele é aquele que te planejou, e Ele tem algo sobrenatural a fazer na sua vida. Quantas noites nós passamos intermináveis, quantas vezes nós passamos noites que parece que não vai acabar, que não vai ter fim, quando nós estamos no processo de Deus. Nós passamos isso nas nossas histórias recentemente, jejuar, buscar a Deus, e as noites pareciam que não ia passar. Parecia que aquilo nunca ia passar. E Ele foi pegando, e a gente foi orando, a gente foi crendo, a gente foi profetizando, a gente foi fazendo a nossa parte, foi. Noites que nunca passou. E depois Deus ainda o recolheu, ele foi embora morar com o Pai. E foram mais noites ainda. Deus estava cuidando, Deus estava zelando, Deus estava do nosso lado dizendo: filho, coloca o seu ombro aqui. Filha, coloca o seu ombro aqui. Eu não sei se a sua vida, de repente, você está passando por noites intermináveis. Parece que ela não passa. Parece que você deita e a noite não passa. Se você está neste momento assim, creia, há um novo tempo chegando sobre a sua vida. Se você entrou aqui neste tempo, creia, há um tempo de Deus. Há um tempo de alegria chegando sobre a sua vida. Creia, o do nada de Deus vai acontecer na sua história, porque você está diante do processo. Quando você está no processo, do nada de Deus acontece. Creia que essas noites vai se findar. Você vai dormir, você vai ter o descanso do justo. Feche os seus olhos. Estava tirando o seu sono, que tudo aquilo que estava tirando, que estava trazendo insônia, que estava trazendo depressão, eu agora quero determinar na autoridade do nome de Jesus Cristo, que sai agora. Tudo aquilo que estava tirando o seu sono, tudo aquilo que estava, que sai agora em nome de Jesus. E eu profetizo agora, que essa noite você vai dormir. Coloque o despertador, porque vai ser uma noite tão linda de sono, qual você nunca teve na sua vida. Receba a unção que liberta, receba a unção que renova, receba a presença de Deus dentro de você, receba a presença de Deus sobre a sua vida, do seu lado. Deus está ao seu lado, querendo ouvir a sua voz. Se você, oh meu Deus, eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandiosas. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandiosas. Para nós finalizarmos. Mas chegou um certo dia que Ana fez um voto com o Senhor. Ana se ajoelhou, fez um voto com o Senhor, dizendo: Deus, eu estou nesse problema. Aquele é o Deus de Israel que pode realizar milagre, que pode fazer que eu tenha um filho. Ana fez um voto com Deus como ela nunca tinha feito. Voto. Deus já tinha feito o milagre acontecer na vida de Ana. Essa é a noite de você fazer um voto com Deus. Essa é a noite de você fazer um voto com Deus, porque quando você fizer o seu voto com Deus, já vai ser gerado o seu milagre no céu. Mal Ana sabia que tinha coisa nova chegando, que tinha algo acontecendo. Mal Ana sabia que quando ela estava fazendo um voto com Deus, coisa nova estava chegando na vida dela. Que o que mais importava na vida de Ana é que até aquele momento ela tinha sobrevivido. Ela tinha sobrevivido. O mais importante durante o processo é sobreviver. O mais importante durante o processo é sobreviver. E estar cheio da presença de Deus, porque isso te levará a viver um milagre. Assim como Ana teve Samuel. Se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Deus se lembrou de Ana. Chegou o tempo do nada de Deus acontecer na sua história, na sua vida. Chegou o tempo do nada de Deus acontecer sobre você.
Você que não parou, você que não desistiu. Creia, hoje é a noite do nada acontecer na sua vida. Porque você está no processo, e durante o processo, o do nada de Deus acontece. O cativeiro muda, histórias são mudadas. Oh Deus, eu tenho... Se nós pegarmos um versículo em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Entenda, Deus chamava Abraão pai de multidões, mesmo antes de ele ser. Deus te chama por aquilo que você é filho de Deus. Você é aquele que nasceu para viver a promessa. Ele te chama pelo seu nome. Ele não te chama pela sua estação, pelo seu momento, pelo aquilo que você está vivendo. Ele sabe que Ele vai te levar por aquilo que Ele já preparou para você. É por este nome que Ele te chama, creia. Creia, nesta noite ao do nada aconteceu. Foi levado diante do vale de ossos secos. E ali não havia vida, aqueles ossos estavam ali totalmente sem vida. Mas Ezequiel foi tomado da unção de Deus. E quando ele começou a provar, começou a haver um barulho tão grande. E o milagre do Senhor começou a acontecer. E aqueles ossos começaram a ter vida. O braço voltar para o seu lugar, a perna voltar para o seu lugar. E hoje Deus quer colocar coisas aqui no lugar. Se a sua história, se a sua vida está com de repente coisas fora do lugar, esta é a noite. Este é o tempo que Deus preparou para colocar no lugar. Este é o tempo, por isso feche os seus olhos, que chegou o tempo. Chegou o tempo de algo novo acontecer na sua história. Chegou o tempo de nós profetizarmos. Chegou o tempo de você profetizar sobre a sua história, sobre o seu processo. Porque o seu processo está sendo um preparo para a promessa, para viver aquilo que Deus tem na sua vida. Creia, o do nada de Deus vai acontecer. E você vai ver que do nada de Deus durante o processo, você vai chegar lá e falar: meu Deus, como eu cheguei aí. As pessoas vão te perguntar como você chegou, não sei. Porque Deus fez um milagre. Deus abriu a porta que estava fechada. Deus fez a oportunidade se abrir. Ele deu chave, Ele abriu o mar. Ele fez as coisas acontecer, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Ele fez os ossos se juntar. Ele fez perna ir para o lugar. Ele fez o dedo ir para o lugar, porque a unção dEle foi manifesta dele. Sinta, porque hoje é dia de renovar vidas. Hoje é dia de renovo.